Bom dia, turma. Mais uma reunião, segunda-feira, 16 de março. Vamos lá para a nossa reunião semanal macro. Bastante coisa. Essa semana eu tive até que tirar as bandeirinhas aqui, porque agora a coisa está tão embolada, não está mais tanto Estados Unidos, Japão, todo mundo junto e embaralhado aqui. Tivemos hoje de manhã o petróleo estressando um pouco, não muito, mas um pouquinho, depois que os Estados Unidos bombardeou alguns pontos na ilha de Karg, que é o principal porto de exportação do petróleo do Irã, né? O mercado tem medo de que eles acertem a infraestrutura de refino, exportação, e aí sim, para remontar, isso demoraria muito tempo, o estresse seria maior nos preços, tá? Agora entrou a conversa dos anos 70, estagflação e tal, porque saiu números fracos de emprego nos Estados Unidos, né? E aí não tem Banco Central para vir resgatar com pressão de preço, como está, né? Então não tem saída fácil com esse cenário de cost push, assim como foi nos anos 70, né? Então seria o final do money illusion aí, né? Quando você tem você desloca a curva de prosperidade com dinheiro falso, depois a alta de custos vem e acaba com essa ilusão, né? Tá como é o que está acontecendo agora. O motivo é guerra, tá? Mas poderia ter sido outra coisa também. Então, a incerteza para os bancos centrais aumentou depois que teve um blip aí no CPI. O ratio de ouro e petróleo que a gente olha pode trazer mais problema para frente. Ele diz que pode ter preços mais altos para frente. Será que isso vai se materializar, né? Eu coloco GFS, que é Goldfields, é uma opinião nossa, né? Os outros, tem coisa ali que é do JP Morgan, outra coisa que é do Trading Economics e tal. Então, do JP Morgan também viu que mais da metade dos bancos centrais agora já são esperados para aumentar a taxa esse ano. Os maiores swings aí foi na Europa. Outra coisa que é pesquisa minha, olhando aqui o mercado, que o positioning dos fundos parece estar muito bearish, tá? A vol implícita está muito descolada da vol realizada. Alguma coisa vai acontecer, acho mais plausível o mercado dar uma acalmada. Isso não quer dizer que vai parar a guerra e que o tumulto vai parar, não é isso. Mas o mercado dar uma acalmada e a vol implícita ceder um pouco, vir mais perto da realizada. Porque a realizada está em 12, 13, 1% ao dia e a implícita está em 30%. Então, o gap está muito grande, tá? Então, bom, aí o JP Morgan comenta também, será que nós vamos ter uma ressurgência nos preços globais por causa do petróleo, que já subiu a ureia, fertilizantes, nafta subiu para caramba, todos os insumos aí são base aí para movimentar a indústria estão subindo por causa do petróleo, que é a base de tudo, né? Então, o próprio JP tirou o forecast de baixa de juros para a maioria dos bancos centrais, menos o Brasil, que, segundo eles, a política está muito restritiva. Aí, olhando os dados do PIB nominal hoje aqui, tem um pouco de sazonalidade, sempre tem, mas eles parecem estar mais fracos mesmo, tá? E no Brasil tem esse bafafá aí de mudança na legislação trabalhista, que vai diminuir jornada, parece que vai passar, mas assim, dado que o Brasil já não é das melhores produtividades do mundo ainda, mexer nisso não me parece ser uma boa, tá? Mas vamos ver como é que o mercado vai reagir para isso. Os gráficos importantes que a gente olhou, você pegar o petróleo pela base monetária Estados Unidos, nós estamos indo buscar talvez o topo da guerra ali, falta um pouco ainda, da guerra da Ucrânia, né? E um pouco antes do Covid também o petróleo estava num patamar mais alto e desabou. Mas nenhuma dessas fases aqui se compara com o petróleo que foi na época da bolha das commodities, ali antes de 2007, antes da quebra dos bancos americanos e tal.
E mesmo depois, ali até 2014, quando começou lá o supply glut, não sei o que, o shale, tal, a gente não chegou naqueles preços ajustados por dinheiro, não, tá? Isso aí é meio. Se a coisa ficar feia, quer dizer que dá para subir mais o preço, tá? E em relação ao ratio do ouro, é a mesma coisa, né? O ouro, aqui, na verdade, é o ouro sobre o petróleo, né? Então, no Covid foi lá para cima. No começo desse ano, eu tinha o ouro a 5.000 e poucos dólares e o petróleo a 60 e poucos, ficou quase 100 vezes o ratio. O ratio que historicamente aqui é mais ou menos entre 10 e 20, cara. É entre 10 e 30, vai. O negócio chegou a quase 100. Então, putz, isso aqui é um pouco preocupante, viu? Então, hoje vamos dar um pouco a apresentação. Vamos passar sobre alguns research que a gente tem a assinatura e a visão divergente desses, que são visões diferentes que impactam as nossas teses, né? Vamos passar por elas separadamente e tentar chegar a uma conclusão, usando a nossa análise tradicional também. Então, começando pelo Capital Wars, que eu gosto muito, que é o melhor monitor de liquidez, né? Ele fez um estudo exatamente usando esse ratio que a gente usa, falando que por esse critério o petróleo poderia ir para 250 dólares, tá? Lembrou que inflação é alta, é um processo, não é um evento, né? Aí ele lembra tudo que foi feito nos últimos anos, a injeção de liquidez para salvar rolagem de dívida e tal. Então, e que você tem esse ratio do ouro com o petróleo, ele se desenvolve também não só na parte financeira, como na parte real. Então, porque é o seguinte, o ouro sobe muito de preço, aí ele atrai recursos de pessoas que vão investir na mineração dele e tal, ele tira do petróleo. O petróleo fica momentaneamente meio que largado ali. E aí o preço dele começa a subir, né? Então tem essa dinâmica que demora anos e anos para se concretizar, mas ela influencia também no preço no longo prazo, tá? E nesse ratio também. Então, olha, historicamente, ele voltou até a época do PEG, né? Então, antes do Bretton Woods, o, o preço era 35 dólares a onça Troy e o barril 2,5. Era um ratio perto de 15 vezes, tá? Nos anos 90, o ouro 400 e o barril 20 vezes o ratio. Metade dos anos 2010, o ouro era 1.250, eu lembro certinho, e o petróleo 75, 17 vezes o ratio. 2023, pouco depois da guerra da Ucrânia, o ouro já era 2.000 e o petróleo 90, 22 vezes. Então, esse ratio que chegou no começo do ano, que eu comentei até, falei, puta, tá muito barato o petróleo e tal. Não sabia que ia ter guerra, mas estava olhando só esse gráfico aqui, tá? Putz, 70 vezes parecia muito esticado no low do Covid, sabe? Falei, esse ouro vai desabar, o petróleo vai subir, que aconteceu o segundo, né? Até porque não se tem perspectiva de deflação monetária, que as autoridades não deixam, porque o sistema todo vai para o buraco se isso acontecer, né? Então, é o que ele fala aqui, né? O ouro subindo, inflação monetária, se ele cair, é deflação, mas o tanto que nós temos de dívida para rolar e a economia já não está indo muito bem, não pode nem se falar em default, né? Até porque no sistema moderno de crédito, a dívida atual representa a colateral para novos créditos. Então, a única solução viável é a inflação monetária. Nós só estamos aqui debatendo a velocidade com que isso vai acontecer. Tá? Interessante que, para ele, o principal driver de monetary inflation no mundo tem sido a China. A China tem um grande peso de dívidas sobre o PIB, né, total, e deve rapidamente tentar desvalorizar o
paper debt dela, né, contra ativos reais como o ouro. Aí tem a lenda que a China está aumentando a liquidez, que ela estaria usando esse dinheiro que ela está criando para comprar ouro e ela puxou o preço no mercado, né? E o câmbio dela, que numa situação normal deveria apanhar por estar fazendo isso, não está apanhando, porque o saldo deles continua muito forte, mesmo tudo esse bafafá de tarifas, tudo o saldo na balança de bens foi mais forte ainda nesse ano do que no ano passado, né? Então, assim, o cara faz um saldo, pega aquele dinheiro, compra ouro, a moeda dele está valorizando, para não deixar ela valorizar, ele imprime dinheiro, pega aquele dinheiro e compra mais ouro ainda. Então, é meio que isso que tem puxado o preço do ouro. Aí você pode discutir, putz, então talvez o ouro tenha que cair um pouco, se eles pararem de fazer isso para ter que gastar mais com petróleo. Pode ser, mas o petróleo também deveria subir um pouquinho mais, a gente vai convergir um pouco esse ratio aí, talvez caindo pouca coisa o preço do ouro e o petróleo dando uma cacetada para cima. Aí seria horrível para as economias, né? Vamos ver. Aí, tá, essa é a conclusão do Capital Wars e também era a análise que eu tinha individualmente antes, mais simples do que essa, mas era. Agora você tem a do JP Morgan, que é um pouquinho diferente, que é o seguinte, nos $100 que está aí, eles olham um conceito de média, né, de 2 anos. Então, e aí olham como foi nas outras crises, em relação ao tempo que desviou em relação a essa média e tal. Então, para ter um choque similar ao da invasão russa, o preço deveria se movimentar perto de 150 o barril e ficar nesse preço elevado por vários meses. E pode acontecer, né? Então, eles mostram aqui, ó, nos anos 2000, aqui na Guerra do Iraque, Primeira Guerra do Iraque aqui também. Domis, Oi. eu estava vendo o Michael Every agora, logo antes da gente entrar online, e ele estava falando que tem $40 de ágio entre o preço, entre o Brent e o preço físico do petróleo dos Emirados Árabes. Então, e aquele Dmitriev, que é o negociador, Kirill Dmitriev, que é o negociador da Rússia com o principal negociador da Rússia com o Ocidente, ele também fala que o mercado financeiro vai ter que convergir para o verdadeiro preço físico. Sim. Que aparentemente o preço físico tá rodando em 120, $130. E aí, o Anatoly Kalec do GaveCall tá falando o seguinte, que o mercado está dizendo, e abriu esse gap todo, e esse não vai para o preço financeiro, porque o mercado está dizendo que, tipo, crise geopolítica não faz preço. E crise geopolítica resolve rápido. Que o Irã vai perder a guerra rapidamente, ou os Estados Unidos vão pipocar. Mas, assim, tem esse gap. Não é que o preço físico, que é o ponto do Michael Every. Tipo, você chega no supermercado, o preço está estável, só que não tem o produto. Se você chegar no Golfo Pérsico oferecendo preço Brent de tela, você não compra nada. Você tem que comprar Brent, mas que é o ponto do Dmitriev e é o ponto do Anatoly. Quando, assim, várias pessoas chegam à mesma conclusão por caminhos diferentes, via de regra, eu tomo como um sinal relevante. E tem também a curva de futuros que está para baixo, né? Que quando chegou lá nos 100 e poucos, a curva de futuros estava para baixo, o mercado tinha esperança de que mais para frente normalizasse, que foi o contrário do que aconteceu no Covid, né? E sobrou petróleo na parte curta, no físico, e na longa não caiu tanto que falava, ó, isso aí não vai se manter, né? Então agora, só que se essa parte longa subir, aí vai ser terrível para a economia real e vai ser ótimo para as produtoras, né? Porque o cara trava, você vai conseguir travar o preço lá em cima para frente, né? Porque eu lembro também que Perfeito. na época do Covid só não explodiu todo mundo, todas as produtoras, porque, sei lá, o petróleo chegou a $5, sabe quanto chegou absurdo, não, mas o petróleo longo ainda está em 40, tá? Então, foi ruim, mas não foi tão ruim assim. Então, se isso acontecer, é ruim, muito ruim para a sensação de mercado, né, em geral, e aí seria bom só para as produtoras mesmo, tá? Aí elas travariam num preço bem mais alto, né?
Aí aqui também se mostra, o JP Morgan mostra o CPI junto com as invasões, só lembrando que aqui teve uma intervenção monetária bizarra do Covid, né? E logo depois teve a guerra da Ucrânia, então parece que a causa é uma, mas na verdade a causa é mais outra, né? Você já tinha semeado um monte de pólvora aqui dentro do armazém, esse cara só acendeu o fósforo, né? Então, mas nas outras situações também foi a mesma coisa, né? Teve lá expansão fiscal e monetária dos Estados Unidos antes dos anos 60, né? E quando veio a guerra dos anos 70, foi mais ou menos que a mesma coisa. E aí depois o CPI correu atrás. O fato é que pô, o petróleo quase dobrando de preço, cara. A gasolina, estava comentando, a gasolina vai fazer o quê? Vai dobrar de preço também. Aí o negócio fica bem ruim mesmo, né? Se mantiver esse preço aí de... Porque o preço há tempo atrás estava 65, se ficar em 130, você dobrou o preço, né? É muita coisa. Então, Então, tem essa tese também que explicaria a aparente calma do mercado com a guerra. Tem a terceira alternativa que os caras estão dando, que ou o Irã perde rápido, ou os Estados Unidos pipocam rápido, ou a elasticidade do consumo. O aeroporto de Dubai está fechado. Só isso já é uma recessão no tráfego aéreo global. É, já começou, vários países da Ásia já estão racionando, né? Tipo, já tem vários países do Sudeste Asiático dando ponto facultativo um dia por semana, desligando o ar-condicionado na hora do almoço. é, é a reação que a gente não sabe como é que vai impactar, né? Agora, interessante do comentário do Morgan, que é isso aqui, ó, que eu não lembrava muito disso, que se chegarmos nesse espaço do petróleo subindo e batendo muito na inflação, a função de reação de alguns bancos centrais pode ser diferentes, tá? O Fed pode estar mais enviesado a risco de recessão e poderia ter um tilt dovish, mesmo com o choque do petróleo intensificando. Ao mesmo tempo, o Banco Central da Europa, que a Europa é até mais prejudicada na situação toda, tem mostrado mais sensibilidade para upside de inflação, tá? Isso a gente observou eles apertando mesmo em 2008 e 2011, logo antes da crise lá dos países europeus, talvez isso tenha até ajudado, né? E também eles soltaram um paper agora, em 2023, coincidentemente falando do que seria um fechamento parcial do estreito, tal, tal, tal. Eu não lembrava muito disso aqui, tá? E também não tinha essa impressão de que os europeus poderiam ser mais hawkish do que os americanos nessa situação, tá? Mas fica aí uma coisa para a gente ficar no radar, porque o mercado está indo na outra direção, né? Está indo na direção do dólar mais forte e as outras moedas estão apanhando. Hoje abriu o emerging markets mais apreciando, né? O dólar aqui está caindo, 5.292. É pouca coisa. Está melhorando um pouco. Então, vamos lá. Aí tem aqui, ó, um gráfico que eles fizeram interessante, né? O fertilizante a ureia já subiu 60%. Metais tem subido também porque o transporte ficou caro. Teve uma maior fabricante de alumínio do mundo em uma planta só, que, se eu não me engano, é no Bahrein, né? Ela suspendeu 20% da produção. Aí o alumínio já estava subindo, né? Principalmente antecipando alguma coisa assim. Então, você vai causando rupturas aí em várias partes do sistema, né? Então, poderia ter aí uma pressão generalizada de preço se essa coisa persistir, tá? Eu acredito assim, isso é muito do que ficou para trás, né, do que foi criado de liquidez para trás, do que está sendo criado pela China e
Se o Ocidente embarcar nessa agora e voltar a fabricar liquidez, porque precisa rolar dívida e tal, aí realmente a coisa pode ficar bem feia e sair do controle, tá? Se não aceitar a recessão e tal. Mas hoje, do jeito que está, parece mais uma alta contida aí que vai causar uma recessãozinha, como você até mencionou, as pessoas param de consumir, dá uma tirada no pé e o negócio fica por aí, tá? Tem outro ponto que eu li, desculpa te interromper, que eu li no fim de semana, foi o seguinte, que é, a Rússia, ela tem toda uma cadeia logística abastecendo a Ucrânia que passa pela Europa. Tem uma mega base americana na Polônia, que é de onde tipo, se distribui o equipamento militar que a OTAN doa para a Polônia. Tudo que a Rússia não fez em 4 anos foi bombardear esses nós logísticos. E existe, assim, no lado pró-russo, assim, você vai vendo os autores no Substack, no Twitter, a ideia é que o Irã abriu o precedente. Que o Irã bombardeou a base aérea americana na Turquia, né? Ele bombardeou uma base da OTAN na Turquia. Só que os mísseis foram interceptados. Isso semana passada. Então tem esse aspecto que está sendo discutido também. Fala, cara, se o Irã, que é o Irã, com os recursos que tem, por que a toda poderosa Rússia não faz igual? E o Putin está sendo mega criticado pelos nacionalistas russos por isso. Pô, o Irã provou que pode. Então, se fizerem isso, aí, galera, agora o bicho vai pegar de vez, né? Seria um momento deles aproveitarem uma fragilidade ali americana e para cima, né? Você viu, a China começou a sobrevoar avião em Taiwan de novo e tal. Não, o ponto ali é o seguinte: eu acho que teria que separar a OTAN em 3 níveis. O nível top seria a OTAN do jeito que ela era em 1991. Aí, vamos dizer assim, o nível 2, o nível prata, seria os países da OTAN que entraram depois de 91. E o nível 3 seriam basicamente os bálticos, países da OTAN que eram parte da União Soviética. Assim, o fato do Irã estar bombardeando bases americanas, bombardeando Israel, você fica, bom, o que impede a Rússia de bombardear a Lituânia? Os Estados Unidos vão começar uma guerra nuclear contra a Rússia por causa da Lituânia? Esse é o ponto. E agora que começaram a tomar os navios russos no Mar Báltico, né? Em tese, tinha um grande quid pro quo aí, em que a OTAN tolerava os navios com petróleo russo no Mar Báltico, e em tese a Rússia respeitava a OTAN. Mas se forem tomar os navios russos, o que impede a Rússia de escalar igual o Irã e bombardear tipo a Lituânia para ver o que acontece? Né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Ficou perigoso, né? Eu acho, tá, minha opinião pessoal, o mercado está muito oversold, vai ter um alívio aí, mas a hora que tiver o alívio é para entrar na ponta contrária de novo, porque esse negócio não vai resolver fácil assim, não, cara. Bom, liquidez Perfeito. que a gente olha muito importante, a fortaleza a força do dólar fez diminuir aí a growth rate de liquidez, né? A crescimento anual 8,1, mas só teve efeito positivo porque a base de 2025 era baixa, até porque em abril tem o tax collection e tal, e esse efeito vai dissipar em março, a não ser que a liquidez aumente muito, tá? Então, por enquanto, a liquidez em dólar é fraca, né? A gente tinha visto que tinha muita gente short no TLT, apostando contra aí o long bond. O 4,30 é uma boa resistência técnica aí, né? Parece que vai segurar por enquanto, até porque o dólar ficou mais forte. Não tem nenhum sinal de funding ainda no mercado de Ripple. BTC voltou a ficar bidado, o mercado está com a esperança aí de se tomar alguma atitude em relação à volta de liquidez em dólares, já que o BTC está mais atrelado à liquidez em dólares e o ouro liquidez China, né? O reverse Ripple está nas mínimas, reservas bancárias cresceram um pouquinho, agora saiu no Financial Times que
vai se abrir espaço para os bancos aumentarem a alavancagem, aquilo que a gente já tinha comentado que poderia acontecer para comprar mais bons. E aí, naquela conversa de diminuir o balance sheet do Fed, eles poderiam até tentar diminuir, permitindo a alavancagem, a transferência de risco que você teve do setor privado para o público em 2008, eles estão tentando reverter. Agora, se o Fed não fizer nada e só aumentar a limite de banco, aí eles estariam fazendo uma monetização para acomodar mais dívidas, pode acontecer também, aí seria ruim para o dólar, bom para o Bitcoin. Talvez o mercado já esteja enxergando algo assim, não sabemos, tá? No ritmo atual, porque a liquidez é um lead indicator, então você olha o que ela está fazendo e toma uma atitude, você não tenta ficar fazendo forecasting dela, né? Onde ela está hoje, está fraco, mas isso pode mudar, tá? E se mudar, você toma uma atitude de acordo. Aqui é o que eu falei, né? O M2 está crescendo aí 4%, o PIB nominal, porque está rodando aí perto dos 5%, que até para os Estados Unidos até que é bastante, né? Mas está um pouco acima aí da base monetária, né? O crédito bancário teve um blip aqui em março, desculpa, em fevereiro, precisa ver se vai se manter em março. Os payrolls saíram negativos, a gente tem uma tendência aqui, linha de tendência de diminuição, o quanto que é AI, o quanto que é a recessão clássica, a gente não sabe. Então, o estresse aí da semana passada, o dólar virou Porto Seguro, o DXY rompeu 100, e aí eu já vi como isso aí já deu um hit, porque eu vi o Morgan, que acho que é o maior aí nesse negócio de moeda, falando que eles estavam muito bearish dólar, mas vão fazer um tático de curto prazo, comprando dólar contra várias moedas, ainda bem que o real não está incluído nessa cesta, mas que para médio e longo prazo não mudou o call de dólar mais fraco, mas no curto eles vão fazer um tático contra. E isso daí mexe o mercado, né? Tá aí o DXY rompendo 100. Hum. Aqui também as probabilidades, né? Praticamente 100% de não mexer essa semana no FONC. Aí vocês verem para dezembro, elas estavam assim, ó. Se pegar, cair só 25 ou não mexer, somando os dois aqui, dá 25, olha para quanto que foi. Nossa, deu quase 70% agora de uma queda só, ou nada. Mudou muito. E isso também está ajudando o dólar a ficar mais forte. Então, tomar cuidado. Se isso aqui no meio, se isso aqui ficar assim, o dólar e o mercado empolgar muito em vender dólar, talvez seja até chance de comprar um pouco. Hein? Vamos ver. Porque assim, né? Por mais que eles possam dar um tilt em relação a ser mais dovish e tal, os Estados Unidos, o dólar é um dos poucas moedas que, quando tem mais inflação, fortalece porque eles têm credibilidade. O mercado acha, está tendo mais inflação, o cara vai acelerar os juros. Que olha o, o, o que aconteceu nos anos 70 e tal. Então, que eles depois, na hora que precisou, deram uma cacetada nos Fed Funds, quebraram mais da metade do mundo aí, mas fizeram o que tinha que ser feito, né? Então, se isso aqui se mantiver, tomar cuidado, aí o dólar pode ficar mais forte mesmo. A GDP os últimos números aí rodando em 2, 2,5. O de Atlanta, o de Nova York também cai um pouquinho, 2,1. A renda pessoal já falamos, não atualizou. Leading Economic Indicators. O Leading Economic Indicators é o seguinte, cara. O S&P está fazendo grande parte do lifting aqui desse negócio ficar no positivo. Se a bolsa lá cair, isso aqui vai negativar rápido, tá? Ah, olha que interessante. Da semana passada para cá, o Inflation Nowcasting para março, olha o CPI, saiu de 2,61 para 2,87.
o PCI 281 para 306, o core subiu um pouquinho também, meu core menos afetado por combustíveis, né? Mas, pô, 20 e tantos bases aí nos dois, né? É bastante coisa. Só que as inflações longas, essas ainda não saíram de controle, é o que eu falei. Subiu um pouquinho, mas está dentro do normal, ainda tem credibilidade para frente, tá? O 10 anos aí, o 4,30 é um pivô importante, bateu lá, cedeu um pouco, vamos ver se vai respeitar, capaz de ficar por aí. Passando isso, temos um pânico extra até os 4,5, tá? Os TIPS, que são as vias preferidas aqui nesse hall de títulos americanos, 1,89. Acho que próximo dos dois aqui já dá para aplicar. E o mercado não é bobo, as de 5 anos que não sofreriam mais a influência da inflação e menos de taxa de juros abrindo, não sai muito desse 1,15, agora está em 1,17. Essa aqui é uma que, quando estava aqui próximo dos dois, era barbada de aplicar, né? Agora, fechou bem a taxa, o cara vai ter que correr risco na mais longa, né? Os spreads de crédito muito bafafá, resgate aí limitado de algumas gestoras de crédito privado grandes e tal, tem fundos, tem muita informação desencontrada, tem gente que fala que o fluxo não parou, que isso é uma característica de algum outro fundo, mas eu lembro que o subprime em 2007 começou assim, não, o problema é só nesses fundos da BER, que estão muito alavancados, mas vai resolver, vai ficar só nisso. Chegou lá na frente, meu, os maiores bancos estavam quebrando, então eu não sei até que ponto o tamanho de mercado aqui, 1,5 trilhão, não é tão grande assim, mas uma coisa vai se conectando com a outra e tal, você pode ter uma instabilidade aqui que tire tudo do prumo, né? É mais que os negócios de guerra e tal. Você vê o Junk ETF aqui, o PO dele já rompeu na semana passada para baixo, continuou caindo, aumentando a vol, tá com o volume subindo. Da última vez foi uma chance de comprar. Será que dessa vez vai se repetir? Não sabemos, né? Então, eu tinha falado das ações das gestoras caindo bastante. Essa semana o Fed vai ser na quarta, né? Março, nós estamos em março, então esse Fed vai ser importante que vai ter o CEP também, que é o Summary of Economic Projections. Esse costuma mexer muito mais os Feds que tem o CEP. Tem leilões grandes aí na quinta-feira. Sexta-feira não tem nada. E vai ficar a semana inteira noticiário guerra, 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 né? Vamos ver o que vai acontecer. De equities, eu trouxe esse gráfico aqui porque com essa coisa do cost push, todo mundo já fala, puto, o cara vai gastar mais com gasolina, ele vai tirar o pé de outras coisas e tal. Então, eu peguei alguns ETFs de consumer discretionary, aí vocês verem como apanhou. Auto Parts, esse aqui, depois teve US Durable Households, que é bens duráveis para dentro de casa também, olha como caiu de 150 para 110. O índice de o outro ali é ETF de recreativos, caiu bastante também. O último ali, lado inferior direito, material de construção, desabou também. E o que eu tinha falado, o posicionamento estava muito extremo aqui, vendido, quase no Liberation Day, e aquilo acabou sendo uma oportunidade de compra. E aqui também, por enquanto, está sendo isso. Acabou sendo uma oportunidade de compra, é mais do que outra coisa, né? O mercado lá está subindo já, né? Então é isso. Aí agora a gente tem NVIDIA, vai ter alguma coisa da NVIDIA essa semana, tipo um evento que eles vão apresentar tecnologia nova. O mercado está até esperançoso com ela aqui, não caiu muito.
MicroStrategy fica nisso, ameaça bater, romper as médias para cima. Pode ser que isso aconteça nessa semana. Mês de março costuma ser positivo. O S&P rompendo médias para baixo aqui, não é muito bom. Mas já aconteceu isso antes também, foi chance de compra. Isso não quer dizer muita coisa. Mas a gente olha de qualquer jeito. Contra o indexado contra o ouro, o S&P parece também um pouco oversold, né? Já contra os juros é interessante que quando começou esse tumulto, o mercado fez vende a América na bolsa e nos bonds, né? Então, aumentar a dívida, vai ter inflação, vende bonds, vende bolsa, mas a moeda fortaleceu, que é um pouco estranho, né? E aí, se for parar para pensar, o cara fazer mais dash, ficar em corner, com estagflação e tal, deveria ser ruim para a moeda, mas é engraçado que, ao mesmo tempo que o dólar virou porto seguro, os ativos mais arriscados lá apanharam. Então, talvez tenha todo mundo entrado lá para comprar T-bill mesmo. O IWM Small Cap deles também tá. Não foi só o nosso que apanhou, o deles apanhou, tá para cima das médias, voltou até para baixo. Hoje deve reagir. Bancos apanharam bastante também. Começou com o papo do AI, depois acelerou com essa coisa de crédito privado dando problema. Bancos regionais também, abaixo da média agora, estava voando isso aí. Home Builders bateu aqui nos dois desvios, voltou. Aqui parece estar numa base interessante para comprar, né? E o Walmart, que aí já é consumo do povão, pessoas cortando gastos, esse aí está indo bem. Está mostrando que talvez seja isso mesmo, né, com essa crise. E o VIX está lá em cima, que eu falei, está muito acima da vol realizada, tem um puta prêmio. Um dos dois vai ter que convergir. Nessa semana temos expiration gigante aí, isso pode mudar um pouco a dinâmica do mercado para o bem ou para o mal, tá? Depende de como as pessoas rolarem a posição, quanto que vão rolar, e aí isso poderia influenciar o mercado também, mas por enquanto está bem equilibrado. A correlação implícita subiu bastante, mas, meu, 26, puta, por que eu conheço, ainda é baixo, tá? Mas aqui, por histórico recente, é alto. Então, pode ser que aqui seja um leading indicator já dá para comprar um pouco. Agora, se for querer ser chato, falar, quero olhar o histórico inteiro e tal, não está muito baixo, não, tá? Aqui o histórico, ó. Olha, a gente está aqui nos 25 agora, 25. E o 25 passa por aqui, ó, no histórico mais longo, isso aqui é mais alto, né? Então, acho que os investment conclusions, os control indicators estão aproximando de níveis de entrada, o VIX parte de 30, a correlação implícita acima de 25, tem aquele extreme bearish positioning. Negativo é que o retail tem sido o grande comprador, o emprego está deteriorando, aí de onde vem o dinheiro para o pessoal ficar brincando em bolsa, né? O Fed vai ficar em pausa e o cost push está no modo full. O crédito privado vai ter muito espaço para deteriorar. E os treasuries estão com yield mais alto, mesmo no cenário de recessão, por causa dos custos, né? Então, a conclusão é comprar no curto prazo com stop curto. E quando eu fiz o relatório, o mercado estava fechado, mas estaria dando certo, porque o mercado estava caindo naquela hora, tá? E de longo prazo, pode ser que esse bafafá leve a gente a testar os lows de abril de 25, 4.820. Eu não descartaria, e talvez ali faria uma compra por ali só, tá? A longo prazo, para segurar, né? Então, na parte nacional, na semana passada, a gente falou a suspeita de que esse ataque no Irã para atrapalhar a China e tal, tal, tal. O fato é que taxa de juros na Europa, olha como o Morgan falou lá, né, que foi o maior upswing, realmente foi aqui. Você vê, a Itália tinha tido um upgrade, estava a taxa fechando, olha, estilingou muito rápido, 50 vezes ali, foi quase buscar o topo do range de um ano. França, a mesma coisa.
passou o 3,60, vindo do 3,25, muito rápido, né? A bolsa deles derreteu bem também. UK também, os 5-year inflation swaps lá, bem mais altos do que o resto da Europa e Estados Unidos. O UK está perdendo credibilidade. A taxa foi para 4,75, bastante coisa por 10 anos, né? A moeda deles já meio que em linha com o euro aí, no 1,32 até que está bem sustentada, igual o euro no 1,15, né? Taxa na Alemanha chegou nos 3%, bolsa deles sofreu bem também. Aqui o euro, eu falei, né? 1,14,5, caiu bastante, tá segurando igual o pound aí, né? Já no Japão, a gente tinha aquela situação que eu tinha conversado, que a desinflação de combustíveis estava ajudando, mas tudo acabou, né, com essa alta do petróleo. E aí a taxa de juros lá também voltou a abrir, a moeda apanhou feio, porque eles não podem subir muito os juros para conter, né? Aí chegou aqui no 160 papos de intervenção, deu uma apreciadinha, mas a situação toda não é boa para a moeda deles, tá? E a bolsa deles, que estava como o mecanismo de defesa para o investidor local contra a desvalorização da moeda, caiu, e eu acho que o pessoal lá está mais com o modo caiu compor do que para vender e panicar por enquanto, tá? Agora nós vamos para a China, soltou o número de propriedades caindo de novo, os juros lá tá baixo, 1,83, porque é o seguinte, né, a China está tendo crescimento real porque ela tinha um CPI negativo, né? Agora, se o CPI positivar, o deflator do PIB aumentar e ela continuar com esse crescimento pífio, ela vai começar a mostrar números de crescimento reais negativos, tá? Isso também não é bom para eles. Que estava até tentando reflacionar os ativos deles aí. Então, eles já fizeram muita coisa para diversificar, depender menos de petróleo, mas não tem jeito no final, né? A gente já viu aí. A moeda deles vinha numa tendência brutal de apreciação, parou um pouco. E a bolsa deles até que está bem comportada, né? Está lá em cima ainda, não caiu quase nada, não subiu muito, mas também não caiu nada. Está com menos vol. Desculpa. O Iron Ore também, com essa coisa do petróleo, como você precisa de petróleo para deslocar ele, né? Ele também sofreu a influência aí da puxada do petróleo, subiu de preço. Temos aí as moedas dos emergentes desvalorizando também. Até sexta passada, né? Hoje está valorizando, o real está valorizando 1,3%. E o Euronoc, que eu gosto de olhar como precursor aí de movimento do petróleo, mostra que deve continuar forte aí o petróleo, tá? Tá aqui o gráfico do dito cujo, 98 aqui é o gráfico sem ajuste por nada, tá? Como foi rápido a alta, quase que dobrou de preço, né? Esse é o estudo que a gente tinha antes lá de acontecer tudo o que aconteceu, mostrando como que o petróleo estava barato em relação ao ouro. Olha a nafta o que aconteceu também. Até por isso acho que as ações da Braskem deram uma cacetada para cima aqui. E o ouro está fraquinho, né? O ouro agora está no 0 a 0, mas estava caindo até mais cedo. Depois de uma boa viagem para cima aí, o ouro parou e está dando espaço para as outras commodities subirem, tá? A prata também estava caindo até hoje de manhã, não sei como é que está agora, mas teve uma alta vertiginosa aí, machucou quem estava comprado na volta, então vai ficar, acho que, lateralizado um tempinho. O cobre também é muito ligado à atividade industrial, foi um pouquinho. Também dizem que a China poderia, que está assim, estava em níveis elevados, que a China estaria usando o M2 dela para comprar cobre também, o cobre ser estratégico, né? Não, Domingos, isso até tem paper do Pentágono, tá? Os caras estão estocando, acho que 35 metais
entre esses metais básicos, tipo cobre e níquel, e os tântalo, não sei o que lá, os metais raros, terras raras. Então isso é generalizado, tá? As pessoas, pelo menos as grandes potências, os países sérios, estão fazendo estoques não só de ouro, mas de outros metais também. Dizem que o ritmo que eles estavam stockpiling as coisas era ritmo de quem ia para a guerra mesmo, e foram, né? É. Então, acabou acontecendo. É verdade, você lembrou bem, os Estados Unidos também está fazendo isso. E quando o petróleo estava nos 65 e tal, e falava-se do supply glut, lá teve aquele analista turco que falou, não tem supply glut nenhum, porque China e Estados Unidos estão comprando muito para o fundo soberano, como se estivessem se preparando para uma guerra, ele até comentou isso, e aconteceu, né? Sim, sim. Então, assim, essa história aqui. Então, bancos centrais fazem reserva de ouro. Realmente, acho que não tem nem mandato do Banco Central para comprar cobre ou alumínio. Mas, tipo, governos estão fazendo reservas estratégicas desses metais também, tá? Que é uma atitude inteligente, né? Perfeito. Olha o alumínio que aconteceu também. Fecharam lá a exportação de um pouco do Bahrein e tal. Vai ficar mais caro para transportar. Foi nas máximas, cara. Impressionante. CBA aqui que foi bem, né? A soja, que é grande na pauta do Brasil, também subiu bastante. Hoje está realizando um pouco. Isso aqui ajuda a nossa moeda. Petróleo, soja, carnes também estavam em alta. Tudo está ajudando a balança aí. E até os números de Brasil, depois vocês vão ver que teve saída de capital, mas a balança já compensou bastante aí em março. Foi até mais forte do que foi ano passado, tá? E o trigo, acho que todo mundo espera que não suba muito além daqui, porque o trigo causa convulsão social se subir muito, né? Vindo para o Brasil, tivemos lá aquela estudo da XP mostrando que o preço do barril subindo, melhora o superávit primário, melhora o trade balance, só piora a inflação. Tivemos aí o Polymarket, olha o Flávio Bolsonaro quase colado no Lula. Eu acho que esse sofrimento público do Bolsonaro pai aí, talvez ajude também a sensibilizar as pessoas. Igual foi o episódio da facada, né? Mais pro lado do Flávio também. Então, no mercado de apostas, quer ver? Não o mercado de apostas Polymarket, né? No Balcãozão Brasil, cara, o Flávio já passou. O último run que eu tenho, o Flávio já tá 36 com 46, o Lula 30 com 40. Nossa, Então, eu até prefiro esse balcão brasileiro lá do que, com todos os calotes que ele tem, do que o Polymarket. Que aí, tipo, e sem o Lula, você só tem um candidato de esquerda, que é o Haddad, a 2,5. Tarcísio vale 2,7, Ratinho 2,7, Renan do MBL 1,3 e Caiado meio com 1. Então, na hora que você soma tudo, o combo de direita já está sendo quase 60, tá? No balcão aqui. No balcãozão Brasil, o Flávio já é favorito. O combo direita, né? O Flávio é favorito relativo ao Lula e o combo direita está valendo quase 60%. então, em 2003, 2004, eu presenciei o broker que estava vendendo o Santos a 3, o Atlético Paranaense estava para ganhar, e acho que o Santos virou e o cara quebrou, perdeu tipo uns 300 mil reais, aí começou esse risco sistêmico aí do Balcãozão Brasil, mas acho que a corretora até honrou para não ficar feio com os clientes na época, sabia? Mas foi o que gerou todo esse bafafá, foi isso aí, foi a virada do Santos no Campeonato Brasileiro de Não, 2024. teve eleição em que um cara surtou e saiu comprando a Aécio e perdeu 300 mil reais. E teve um caso que aí foi falha de mercado mesmo, em que tinha um Big Brother Brasil, que é o mercado mais ativo de todos. E aí, no meio do Big Brother, entrou um participante novo que ganhou. Imagina assim, você declara, não sei se a Itália foi para a Copa, imagina que a Itália não foi para a Copa e nas quartas de final desclassificam, sei lá, a Bélgica e colocam a Itália na Copa. E a Itália vai, ganha a quarta semifinal e ganha a Copa. Teve isso.
nos anos 2000 a gente ficava tentando pegar o estagiário e falava, e aí, como é que você está pagando a União Soviética na Copa? Para o cara mostrar qualquer preço e você vender, porque não existe mais União Soviética. Mas aí, se o Putin refizer, aí o estagiário vai se dar bem. É. Não, mas teve esses dois calotes que eu sei. E aí teve outro calote agora na eleição, porque criaram grupos separados. Né? Então, tipo, esse mercado tem a cada 5 anos tem um calote grande. Não tem, não Mas tem muito mistério. o inaugural foi esse do Santos, cara. Eu lembro certinho. Puta, foi trash até. Ficou, o cliente ficou puto. Pô, o cara fez, não vai pagar. É, corretor honrou, deu mó rolo isso aí, tá? Não, dessa eu não participei, não, mas do Big Brother e do Aécio, esse eu participei. Você começou mesa constantemente, assim, que ano? 2014. Ah, então você é muito mais novo, pô. É, até então eu era economista, análise full. Ah, então tá. Mas foi depois de 2003, 2004. Isso, foi depois. Ah, então tá bom. Na quinta-feira, o último dado de fluxo mostrou que os estrangeiros não tiraram dinheiro daqui, com todo o sell-off que teve. Começou na quinta, né? Na sexta piorou, mas parece que o dinheiro foi tirado um pouco antes, até pelo fluxo de carteiras. E aqui, ó, first week of March, FX flow, aqui foi quando começou a guerra, né? FX flow was negative 3,9, mas teve 2,9 com trade related, que deu um offset legal. Aí o acumulado de 12 meses está negativo, mas bem menos do que estava antes. E depois eu estou montando aqui um estudo para a gente fazer, olhar como é que está a saída de renda primária e tal. Não é muito trivial, tem que ficar checando os números, mas cedo ou tarde eu vou ter esse acompanhamento também. O Trump, agora, com toda essa confusão, parou de falar de tarifa, então aquela tarifa nivelada que ele colocou lá, por causa da Suprema Corte, eu acho que, pelo que falaram aqui, o Brasil acaba saindo ganhando. E ficou, né? Mudou, aí a guerra distraiu tudo. Do jeito que está aqui, ficou bom para o Brasil por enquanto, né? Então, assim, o dólar estressou na semana passada, lógico que na hora dá medo, assim, mas eu achava que era uma chance de entrar a favor do real. Deu certo durante 2 dias, né? O real chegou nos 5,37, aí, nossa, caiu muito rápido para 5,18. Voltou a subir tudo de novo, chegou no 5,34, hoje estamos no 5,28. Impressionante a volta. Mas ainda acho que o real vai acabar prevalecendo aí, porque ainda mais se o Banco Central não puder baixar muito os juros, a gente vai ficar restritivo e exportando mais, né? Dá tudo de bom para a moeda, né? Só não é muito bom. Quer dizer, o fiscal vai ser meio que neutro, né? Vai gastar mais juros, mas vai arrecadar mais. Mas para a moeda deveria ser bom. Vamos ver alguns estudos aqui, isso aqui não atualizo toda hora, porque são coisas mais de longo prazo, mas o último interessante aqui, teve número de PIB nominal, isso aqui do Banco Central, que eles puxam do IBGE, uma frequência mensal. Tivemos o carnaval em fevereiro, sazonalidade meio ruim, mas está chamando um pouquinho a atenção aqui esse janeiro e fevereiro, que se a gente olhar os outros janeiros e fevereiros, eles eram um pouquinho mais fracos na série, talvez, só que no nível mais alto, 7, 8, e agora estão baixando de 6 aqui. Então, parece que a economia brasileira está dando uma falseada aí. E com esses juros na casa da Lua, deve continuar, deve piorar mesmo, tá? Não. E acho que é de se esperar que todo o agro vai tirar o pé, né? Seja pelo risco do Lula ganhar, que, pô, pro agro nunca vai valer menos de 50% esse risco. E pela questão dos fertilizantes, né? Tá tendo um efeito substituição no agro, né? Então, o cara ia embarcar num preço melhor, mas não vai, porque você vai pagar um frete mais caro, vão dar um desconto no teu preço. Então,
Ah, não, o prêmio está caindo bastante. Então, essa soja que você mostrou, essa alta em dólar, ela não está chegando full no produtor brasileiro, não. Ela está chegando um terço disso. Tá. Então, assim, é igual a história do petróleo, né? O preço de terra, eles não quer dizer muita coisa, né? Bom, o fato, assim, a minha tese que estava de que o que estava barato aqui no Brasil era o preço dos imóveis, vai ser postergado aí com esses juros bombando, né? Vai ficar mais para frente aí. A inflação implícita semana passada estava 5,98, já vindo de 5,85, agora pulou para 6,16. Está aqui o gráfico dos DIs, teve muita gente se estopando semana passada, volume enorme. Ó. O janeiro, impressionante, janeiro 27, né? Chegou a 13,25, só um DI para menos de um ano. Estava 13,25, foi para 14,30, 100 BP de alta. Então, a gente tinha a curva antes do estresse aqui, ó, precificando o Selic a 11,75, aí na semana passada foi para 12,75, e agora, na sexta-feira, 13,5, praticamente levando a baixa para só 150 vezes. Então, para vocês terem ideia do quanto que comeu aqui, de quanto que ganhou de prêmio, aquele ciclo de 300 vezes para o janeiro 27, a 13,28 só tinha 37 pontos de gordura, depois ele pulou na semana passada para 81, que ele estressou 40 vezes aqui, e aí mais 60 vezes levou para 147 vezes de prêmio, que é aquilo lá, ele tirou, é como se o ciclo agora fosse só 150 vezes, tá? Então, a nossa bolsa sofreu um pouquinho, veio buscar as médias aqui, esse gráfico do M4 aqui, o MSI também vindo próximo das médias, mas o trend de alta me parece que ainda continua, tá? Contra o IEM a gente caiu bem pouco, mesma coisa contra México, quanto o IWM também, mesma coisa, estamos aqui, os dois apanharam, estamos numa indecisão aqui, até quanto o SPY, o Brasil foi um pouquinho pior, né? A bolsa deles, com tudo que aconteceu, caiu pouco. E quem sofreu mais aqui foram os small caps, com a abertura do DI. Eles têm um beta maior, vieram no patamar que estava antes do rally de 10, 15% que teve. No longo prazo, olha como o gráfico parecia que tinha feito um novo rompimento, voltou quase que tudo. Abriu uma oportunidade de compra aqui. Aqui é o small contra o IRFM, né, que tem feito rolagem no tempo. Olha quanto que voltou. Aqui parecia mesmo que era uma chance de compra, né? E aqui temos o milho subindo devagarzinho. Espero que não suba muito, porque aí milho aqui para a cadeia de alimentos é que nem o petróleo para o resto, né? Se subir muito, ele atrapalha tudo. O cafezinho buscando as médias aqui. Mas no milho, desculpa, mas no milho tem um problema, cara. O Trump fez uma coisa inteligente. Até 2 anos atrás, 25 foi a transição, os maiores compradores de milho brasileiro eram tipo Japão, China e mais algum país lá da região. Não sei se Vietnã, Coreia. Esses mercados foram todos. Bom, a China ela é swing consumer. Tem ano que a safra dela atende ela e tem ano que a safra dela deixa um buraco de até 10 milhões de toneladas. A China deixou de consumir, os asiáticos foram todos esquisados pelo Trump, e o comprador de quase 10% da safra brasileira no último ciclo foi o Irã. Hum, Então, assim, tem esse problemão aí. Porque, bom, aqui é a questão do agro. Quando começar a colher essa safrinha de milho em julho, vai ter, talvez você tenha um buraco entre o preço doméstico e o preço internacional, porque o nosso comprador é o Irã. caramba, sabia disso não. Aí sobra milho aqui. É uma interpretação positiva. Tipo, é que eu fico pensando do ponto de vista do produtor. Eu acho muito ruim, mas do ponto de vista da inflação é o melhor cenário. Entendi. E produtor de frango, essas coisas também ajudam, né? Perfeito, exatamente. Só o cara que planta milho que vai se dar mal. Acho que a conclusão de Brasil é assim, cara. O Brasil parece essa coisa de mudar para a direita, com
apesar do corrente não estar indo muito bem, né? Mas se manter esse cenário de cost push, do pessoal da direita ganhar força e tal, parece que o Brasil vai ser visto como um porto seguro. E apesar de ter apanhado na semana passada, não deveria apanhar assim, deveria ser uma oportunidade de compra. Mas, no passado, a gente tinha alguns precedentes que o Brasil ia comportar melhor e tal, e na hora do vamos ver da crise do Covid, afundou junto, né? Então é meio complicado, mas se você for fazer uma análise econômica mais simplória aqui, a gente deveria performar melhor, tá? Eu não sei se você concorda comigo, Aires, mas parece que sim, né? Concordo com você, concordo que o Brasil tem que performar melhor, sim. Tipo, o problema é que o mundo está short commodities primárias e as cadeias produtivas estão sofrendo choques. O Brasil tem 30, 40 anos que se desindustrializa, então não tem cadeia produtiva mais nenhuma aqui. A gente fornece insumo primário e a gente tem superávit dos insumos primários. É, É o melhor lugar. Quem replica essas mesmas condições? Estados Unidos, Argentina, Canadá? São os países que têm tipo superávit de recursos primários. Que mesmo um Chile da vida importa energia, né? sim. Tipo, não tem produção doméstica praticamente relevante. Então, sim, concordo com você. Concordo plenamente. Vamos ver. Eu não sei se agora que o mercado está melhorando é chance, mas vamos esperar mais uns estresses aí, se o câmbio falar para 5,40, 5,37, onde foi, a bolsa vier lá para os. Ela começou o rally nos 170 mil pontos, ele ia buscar ali também, talvez seja um primeiro ponto de entrada. E o small chegou, né? O small chegou Uhum. do 110, foi lá até os 130 praticamente, e semana passada voltou quase que no 110, pelo gráfico ali a gente viu, ele deu uma entrada aí, hoje deve andar bem. O DI fechando bastante, igual tá fechando, tem Vertex hoje aí que tá fechando 30 vezes, coisa pra caramba. Hoje o small deve performar bem. Mas é isso. Vamos lá para a semana. Acho que dá para encerrar por aqui, né? Perfeito. Boa semana para todos. Boa semana para todos. Um abraço, tchau, tchau.